Senhor Deus e poderoso Pai. Oh Jesus, muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor tem concedido. De nós estar aqui reunidos no teu santo nome, para o meu Deus, uma grande obra, Pai. Obrigado, Jesus, fica conosco, aleluia. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão pra nos levar a ministrar os inimigos, mas
Coral com 2. Cumprimento a igreja nesta noite com a paz do Senhor. Estamos felizes e alegres por poder estar uma vez mais neste santo lugar para a gente cultuarmos nesta noite, neste culto, nesta campanha missionária. Que Deus venha grandiosamente abençoar a vida de cada um nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10 de Lucas, versículo vamos ler a partir do versículo 16. Capítulo 10 de Lucas, e a partir do verso 16 diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios serão sujeitos. E disse-lhe Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis por ser sujeitar os espíritos, alegrai antes por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite nós glorificamos, exaltamos o teu nome, que é digno, Senhor, de todo louvor, digno de toda adoração. Senhor dos senhores, reis dos reis, ó Deus do céu, o Deus que revela, meu Senhor, as coisas ocultas, as coisas escondidas, não aos sábios, mas sim aqueles, Senhor, que a ti se inclinam, meu Senhor, que a ti se humilham, meu Senhor, aqueles que são pequenos, aqueles que são humildes. E nesta noite, Pai amado, Pai querido, aqui estamos para adorar, para exaltar o nome do Senhor e para pedir a ti, meu Senhor, que venha usar com grande poder, com grande autoridade os teus servos que estão convidados para realizar nesta noite esta festa brilhante, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos a Deus Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Coral com 2 hinos. Depois dos 2 hinos, o nosso carregado irmão José Vanessa. Glória a Deus. Já quero apresentar, antes de pegar para ele, né? Nosso encarregado José Vanessa é a irmã Lúcia, que vai dar. E o Rogério, segundo encarregado, está lá com a esposa lá. Agora é o nosso abençoado encarregado, tá, irmãos? Aleluia. Os 2 hinos, o irmão José está começando no culto. O comunista da Leste Sala Cruz para a paz, Senhor. Estamos em poucos irmãos, tem bastante componente, mas Deus sabe por quê que não puderam estar aqui nessa noite. Mas vamos cantar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Seu braço é a ponte, né?
abençoa a igreja nesta noite, na paz do Senhor. Motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui nesta linda campanha que deu início agora às 7h30, e eu louvo a Deus também pelo esforço dos irmãos, né? Eles estavam olhando essa decoração aqui, muito linda. Parabéns aos nossos irmãos, companheiros, irmão Rogério, irmão Ferreira, que tomaram essa iniciativa, né? E eu estava esta semana de viagem, para quem não sabia, saí terça-feira daqui de Novo Hamburgo e voltamos ontem às 3 horas da tarde, trazendo notícia para a igreja que os irmãos e as irmãs que oraram para o meu cunhado, pelo Genésio, né? Não está mais usando a sonda, está em casa, está tomando café, almoçando com a própria mão. Para quem ficou, não me lembro quantos dias, 3 ou 4 dias na UTI, né? E nós louvamos a Deus, irmãos, porque aqui está o resultado da oração da igreja, né? Sermos agradecidos a Deus por tudo que os nossos irmãos, nossas irmãs aqui da Dourado e de outras congregações aqui do setor também intercederam por ele, né? Num momento difícil, e conversando lá com o filho e a esposa, estavam bem desanimados, achando que não ia voltar o homem, né? Foi um erro numa cirurgia, foi feita uma cirurgia laser, e em vez de fazer a cirurgia para uma coisa e atingir outra, e daí deu todo o vazamento dos intestinos por dentro, né? Além de não é gordo, Genésio, mas magro ficou agora, né? Mas louvamos a Deus que a vitória alcançamos, porque Deus é poderoso, né? Graças a Deus. Queremos agradecer também a todos, aos nossos irmãos aqui da Dourado, que se fizeram presente, aquele e aquela que de uma forma ou de outra cooperou para que nós, juntamente com nós, estarmos nesse trabalho, nessa campanha de missão, né? Eu aqui não faz um ano que estou aqui, né? Junto com os irmãos, o primeiro culto lá no fevereiro de missão, que estamos aqui desde que assumimos aqui junto com os irmãos, mas sermos felizes, irmãos, pelo companheirismo de todos aqui, né? Nós estávamos viajando, irmãos, ontem a esposa vinha dizendo, a gente sente saudade já dos companheiros e companheiras, né, quando saem os dias fora, né? Mas louvamos a Deus, porque por onde nós passamos, irmãos, aonde nós estamos, a igreja está orando em nosso favor, e Deus nos guardou, irmãos, a nossa ida, a nossa vida, e aqui estamos, né, para louvar o nome do Senhor Jesus. Bem, eu vou fazer as apresentações, irmãos, eu estou falando demais, né? Queremos aqui apresentar o Evanildo, líder do coral misto da congregação da Médica, que se coloca em pé. Está sozinho para reger. Ele está sozinho, o Evanildo, é um dos primeiros dirigentes do nosso coral, Vozes de Sião, né? E nós louvamos a Deus que participemos, né, nesse coral, uns 3 anos ali no México, né? Sentimos saudade de vocês, de vez em quando a gente não poder estar lá, né? Bom João, Marão, as demais irmãs, Deus abençoa, muito obrigado pela cooperação de vocês. Como o Evanildo falou, são aproximadamente 20 e poucos componentes, né? Mas só Deus sabe, né? O motivo, cada um tem os seus motivos, né? Tem uns trabalham, outros talvez estejam doentes, a gente não sabe. Mas aqui está o nosso coral aqui da congregação da México. Mais alguém da México que está juntamente, se manifesta levantando a mão. Ali a irmã, ali a outra jovem ali também, Deus abençoa. Também queremos apresentar o irmão Jeremias, se coloca em pé o Jeremias, irmã Cláudia, são do departamento de evangelismo, né? E missão também aqui do setor 3. Do campo, aqui o irmão Jeremias está aqui nesta noite prestigiando também, dando o seu apoio, né? Muito obrigado, Jeremias, irmã Cláudia. O José Denis se coloca em pé, nosso também coordenador do departamento de evangelismo e missão, né? E o irmão João, se coloca em pé vocês dois, essa esposa, a irmã Janete, levanta a mãozinha, se coloca em pé, aqui está. A irmã Sirlei, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Graças a Deus, irmãos, aí estão os companheiros, né? Para fazer missão, né? Graças a Deus. Queremos também, irmãos, nesta noite, com muita alegria,
apresentar o irmão Ferreira. Deixei ele quase por último, né? Se coloca em pé o nosso presbítero da igreja, irmão Ferreira, aqui responsável pelo departamento de evangelismo e missão aqui da congregação da Eldorado, né? E o irmão Rogério. O Rogério também, ele pegou pela paleta e não largou mais, né? O Rogério aqui, eles estavam correndo durante o dia hoje, né? Fazendo anúncio, convidando, evangelizando para que aqui o povo estivesse nessa noite, né? Deus abençoe o irmão Ferreira, quanto nós estamos aqui do teu lado para fazer a obra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Também uma alegria muito grande, os conterrâneos nossos aqui, né? Você coloca em pé o pastor Luiz Lamar. É uma alegria poder ver o senhor pessoalmente, né? Sempre via no disco, via no louvor, mas pessoalmente não tinha oportunidade ainda de conhecê-lo, né? Mas fiquei muito feliz quando o irmão Ferreira disse assim: ó, sabe quem que vai estar aqui? É o pastor Luiz Lamar. Eu digo, graças a Deus, vamos ver se louvor bonito, né? Graças a Deus. A esposa da Ju? A esposa a Santina, e também casada abençoada no cara. Você coloca em pé, você acompanha o pastor, fica melhor de apresentar, né? O Alex, esposa. Então tá, muito bem, muito obrigado, Deus abençoe, pastor. Nessa noite queremos lhe dar um bom tempo, porque o senhor vai ter que cantar e pregar, né? Ferreira lhe judiou essa vez? Graças a Deus por isso, né? Nós louvamos a Deus, né, irmãos? Vamos se colocar em pé, a igreja, e vamos estender uma calorosa saudação de bem-vindo nessa noite, né, irmãos? As horas passam rápido e nós queremos aproveitar todo minuto, né? Vamos dizer, o Evangelho nos ajuda aí, não? Nós sois bem-vindos aí, né? Vamos dizer então: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento o nome de São Paulo. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Eu acabei cometendo um erro aqui. O Rogério, levanta a mão, Tati, nosso segundo encarregado aqui, nosso companheiro aqui, perdão, tá? Tão conhecido, a gente está junto, né? E nós acabamos se esquecendo, né? Deus abençoa e nós continuamos a adorar o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, nós vamos passar a palavra ao nosso evangelista Mondeni e vai trazer as suas considerações. Deus abençoe, mãe. Já me frisou que amanhã não vai poder estar, porque tem compromisso, né? Então é hoje. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos ler um versículo aqui. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 20. Lucas 6 e 20. Eu tinha escolhido a palavra para ler para o irmão João meu, mas então puxamos outras, porque o envio dos 70 para eles tem uma bem-aventurança. Amém. Nós vamos ver agora. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês que são pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus.
Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês, como vocês sendo maus, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados dele trataram os profetas. Amém? Meus amados irmãos, eu só quero aqui fazer um anúncio que dia 10, na subsede, nós teremos uma grande reunião de missões e evangelismo. Convidamos todos os irmãos que participam desse departamento de missões e de evangelismo para estar junto conosco dia 10, na sexta-feira, a partir das 8 horas, para tratarmos assuntos concernentes ao setor 3 sobre evangelismo e missão. Amém, irmãos? Orem por nós, que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Obrigado. Vamos orar então, irmãos. Meus irmãos, neste momento eu queria convidar você então para orar pelos nossos missionários. Pastor Cláudio Silva, que está ali na África fazendo a obra de Deus. Queremos orar também pelo pastor Gelson, que está no Paraguai, missionário Hugo, que também está no Paraguai, missionário de Vale, que está ali nos Amazonas. Então nós vamos em conjunto, irmãos, numa só fé, orar pelos servos de Deus. Ser um missionário não é sentar numa mesa e comer, se fartar e ali ter momentos de muita alegria, não. É momentos de luta, de tribulação, de angústia. Você enfrenta cara a cara, irmãos, o céu fechado muitas vezes, por causa que o inimigo sabe quem está fazendo missões, sabe que está resgatando as almas das mãos dele. Mas o certo é que Deus está com os seus servos. A igreja continua orando incessantemente pelos nossos missionários, para que Deus venha abençoar eles, a sua família, o seu ministério. Vamos orar. Grande Deus e Pai, neste momento de oração, nós com a igreja, sim, Senhor, aqui na Eldorado, estamos em um só pensamento agora, levantando a nossa voz em oração em favor dos teus servos missionários que estão lá no campo, Senhor, trabalhando, muitas vezes enfrentando o sol escaldante, o frio, passando fome, passando sede, necessidade, ó Deus. Oh, meu Senhor, a luz esquenta a tua mão agora sobre os teus filhos, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Guarda, livra de todo mal. Nós oramos com fé e com esperança de que o Senhor vai dar vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentarmos, graças a Deus, o coral vai estar louvando o Senhor com mais um hino neste momento. Enquanto os irmãos louvam o Senhor, nós louvamos ao Senhor. Vamos servir a Deus com as nossas ofertas e os dízimos para a obra do Senhor, né? Aproveitar que os irmãos estão cantando. Quando o mestre aqui chegou,
e queríamos passar o restante do tempo ao nosso pastor Luiz, que vai cantar, vai fazer conforme o Espírito Santo colocar no seu coração nessa noite, com toda a liberdade. Começamos um pouquinho atrasado o nosso culto, mas Deus sabe de todas as coisas, Jeremias. Minha salvação todos na paz do Senhor. Vamos orar então. Amado Deus e Pai, que nós nessa noite mais uma vez, Pai. Muito obrigado por estar na tua casa de oração, onde é o lugar, Senhor, e o Senhor fala conosco, não é o Senhor ordenamento na vida para sempre. Mais uma vez estamos aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Prepara nossos corações, rezando meu cérebro, que pensaste, que abençoa a tua noiva, abençoa a tua igreja, Senhor, falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, Glória a Deus. Glória a Deus. antes do pastor começar. Eu quero apresentar o nosso pastor Vanderlei, pastor setorial, que passa aqui, pastor, no lugar. Já fizemos a saudação, o senhor é incluído na saudação de bem-vindo. Deus abençoe nosso pastor setorial, pastor Vanderlei. Sebastião também. Graças a Deus. Com alegria, saúde do povo de Deus, com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Só quem está feliz, dá um glória bem bonito. Eita, Jesus maravilhoso. Que alegria, queridos, estar de volta aqui nesta igreja amada, a qual já nos recebeu. Acho que é a segunda ou terceira vez, né, irmão? Louva a Deus pela vida do Ferreira, que foi o canal de bênção para nós estar aqui nessa noite. Louva a Deus pela vida do nosso irmão, nosso conterrâneo, Alecrim, parentinho, toda a região. Pastor Vanderlei, prazer revê-lo. Aleluia. Demais irmãos, quem não conhecia nós aqui, levanta a mão, quero ver quem não conhecia. Pouca gente, mas tem bastante que não conhecia, viu? Eu louvo a Deus pela vida do coral, que eu estava aqui ouvindo e maravilhado com o coral. Porque tem corais aí nas igrejas, coral grande, coral de 20, 40 pessoas, mas cada um canta do jeito que é, um puxa para cá, outro puxa para lá. Aqui eu vejo que o responsável pelo coral, aquele que é responsável pelos ensaios, ele trabalha o coral, né? Cada um na sua voz, e as irmãs guardam a sua voz, é tudo sincronizado, isso é lindo demais. Às vezes a pessoa vai chegando na igreja e os pastores vão botar, não, vem cantar no coral, você não vem cantar no coral. Ah, mas eu não canto, não importa, é para Jesus. Não para Jesus de qualquer jeito, não, para Jesus você está melhor. E as irmãs estão dando melhor aqui, eu gostei muito, adorei, amei, aleluia, a apresentação, o louvor dos irmãos do coral. Nosso irmão também muito parentinho, meu conterrâneo, quem bebe da água do Lajado Ramos, lá tem que voltar seguido para lá, que maravilha. Demais queridos, também louvo a Deus pela vida da minha esposa, que hoje está mais uma vez do meu lado aqui, para o glória do Senhor. A luta se levanta na vida do missionário, querido, não é fácil, viu? Não é fácil, a luta se levanta, passamos por provações, por lutas, mas Deus é conosco. Aleluia. Eu lembro quando o pai pegava aquela árvore que não dava mais fruto, ele ia lá e cortava os galhos dela, ele pegava aquela pedra cheia de bico e socava na forcada, chegava a descascar. Eu perguntava, para que isso? Vai machucar a árvore, para cá dar mais fruto. Tu vai ver no ano que vem. E no outro ano a árvore carregava. Então aquele que é apedrejado é aquele que passa por provações, por lutas, com certeza lá na frente ele vai dar frutos. Toda Deus pela vida de uma Santina, eu sempre brinco que é a única santa que eu adoro. Minha esposa, uma Santina, uma santa, me acompanha na caminhada também. Louvo a Deus pela vida do meu querido irmão Alex. Ele que também, como eu, cantava para o mundo, cantava em bares, cantava em festas, bailes, e Deus resgatou ele, aleluia, com a garganta abençoada. Seus irmãos permitiram, então vou chamar para cantar um louvor. Amém? Vou chamar para cantar um louvor aqui, ele e a sua esposa, que nos alegram com a sua visita. A gente vai lá para o Cará, vai para a casa dele, no Cará. Quem já ouviu falar nesse município do Cará, desse tamanho? Depois de Santo Antônio da Patrulha, ele me alegrou com a sua visita, veio ontem, estão conosco até, acho que amanhã ou depois, né? Bênção de Deus. Louva a Deus aqui com o irmão Jeremias. Jeremias, eu sempre olho para ele e vejo um irmão do Wagner Roberto. Parecido, né? Eu quero ser fiel, Senhor. Parecido, né? Só falta branquear mais o cabelo.
Mas que maravilha, né? Vamos louvar o nome do Senhor. Quem veio para ouvir louvores nessa noite para louvar comigo, então você tem toda a liberdade. Eu convido a igreja para se colocar de pé nesse momento. A primeira canção que Deus nos deu, que está adorando Ele com alegria, e você vai glorificando o nome do Senhor, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Derrama, Senhor. Oh, derrama, Senhor, tua bênção, tua unção aqui nesse lugar. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Ei! O fogo santo está caindo nesse lugar. Receba aí nessa noite. O Espírito Santo de Deus aqui vai operar. Abra o teu coração e comece a clamar. Feche seus olhos, levante as mãos para o céu. E se ouvires palavras estranhas entre o povo de Deus, é o Espírito Santo queimando entre o povo seu. O nosso Deus é de poder e quer te batizar. Aleluia. Ele quer mudar a tua vida, quer te renovar. Aceita esse Deus que te ama, Ele quer te salvar. Então vem, derrama, Senhor. Oh, derrama, Senhor, tua bênção, tua unção aqui nesse lugar. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós. O fogo santo está caindo nesse lugar. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus aqui vai operar. Abra o teu coração e comece a clamar. Aleluia. Você está na casa do Pai nessa noite, querido. Aqui você tem liberdade para adorar. Abra a tua boca de adorador nessa noite. Comece a glorificar o nome do Senhor. Use o fôlego de vida que Ele te deu nessa noite. Declare teu amor por Ele nessa noite. Aleluia. Receba do Senhor nessa noite. Deus tem vitória para a sua igreja. Deus tem bênção para o seu povo. Aleluia. Feche os olhos, aleluia. E se ouvires palavras estranhas entre o povo de Deus, é o Espírito Santo queimando entre o povo seu. O nosso Deus é de poder e quer te batizar. Ele quer mudar a tua vida, quer te renovar. Aceite esse Deus que te ama, Ele quer te salvar. Aleluia. Aceite esse Deus que te ama, Ele quer te salvar. Aleluia. Só quem está sentindo a presença, sente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Que presença maravilhosa, queridos. Eu vou dizer aqui, nós temos lutas todos os dias, lutas se levantam. Aleluia, muitas vezes não entendemos o porquê da luta, mas a palavra diz que tudo há um propósito. Não sei como você chegou aqui, como é que está a tua vida, aleluia, mas a palavra nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, creia nisso, aleluia, adore comigo. Um passo a mais, aleluia. Ah, Jesus, te adorando o Senhor. Às vezes você chega até pensar que acabou, que Deus não faz mais milagres e já abandonou. E ao olhar
seu redor, meu ímpio sorrir. Pensar em voltar para o mundo e da igreja sair. Vem a dor e a solidão em altas madrugadas. Meu Deus, são tantas provações, essa cruz tão pesada. E entre choros e gemidos e joelhos no chão, mas saiba, Deus é contigo, não desista, irmão. Olha só, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Mas a alegria virá do amanhecer. E não desista, porque o mundo lá fora não tem nada em prato descer. Continue, a tua vitória está chegando. Está chegando e não deu passo mais. Se Deus é um beijo, é melhor para a tua vida. Continue orando, irmão, não volte atrás. Oh, aleluia. Deus tem contemplado as lágrimas. Deus tem contemplado, Deus tem ouvido muitas vezes meus ais. Aleluia. Mesmo quando você tem convidado, Ele tem se compadecido de você. Às vezes você chega até pensar que acabou. Deus já não faz mais milagres e te abandonou. E ao olhar ao seu redor, meu ímpio a sorrir. Pensar em voltar lá pro mundo e da igreja sair. Vem a dor e a solidão em altas madrugadas. Meu Deus, são tantas provações, essa cruz tão pesada. E entre choros e gemidos e joelhos no chão, mas creia, Deus é contigo, não desista, irmão. O sol pode durar uma noite, mas a alegria está chegando. Mas a alegria virá no amanhecer. E não desista, porque no mundo lá fora não tem nada em mão pra te oferecer. Continue, porque a tua vitória está chegando e não deu passo a mais. Deus é o mesmo e quer melhor para a tua vida. Continue orando, irmão, não volte atrás. O sonho não dura, mas a alegria não vem no amanhecer. Não desista, porque o mundo lá fora não tem nada em um prato descer. Continue, porque a tua vitória está chegando e não deu passo a mais. Deus é o mesmo e quer melhor para a tua vida. Continue orando, irmão, não volte atrás. Maravilha. Aleluia. É Deus falando, queridos, através dos louvores. Aleluia. Deus falava muito comigo e fala até hoje através dos louvores. Mesmo quando eu não era crente, e Deus permitiu morar do lado da sede da Assembleia de Deus em Portão. Aleluia. Ali Deus falava comigo, muitas vezes eu não aceitava, mas era Deus falando comigo através dos louvores que vinham daquela igreja. Deus comentava com a irmã quando cheguei aqui. Aleluia. Os cultos naquela época eram cultos mais fervorosos. Havia mais lágrima na igreja. Havia mais oração na casa do Pai. Aleluia. Os dias de hoje está tudo tão quietinho. Aleluia. O mundo está tão parado. As lágrimas secaram. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O irmão vai lá do Parendia, ele vai me dizer. Aleluia. Ele deve conhecer. Eu lembro que certo dia eu e a minha família corremos uns 500 metros, que vinha o som de uma casa, onde aquele povo chorava. Nós ouvia gritos e choros, umas palavras, umas línguas estranhas, mas não entendia. Eu acho que nós só entendemos quando chegamos perto da casa, que era um povo crente que estava instalado ali naquela região das colônias, onde nós não conhecíamos, não sabíamos que era esse crente. Família Diniz, amigo do Darcy, conheceu o Parendia, irmão Darcy Diniz, irmão Daniela, que estava morando ali, que está aqui no Novo Hamburgo hoje.
E ali eles faziam cultos domésticos, cultos caseiros. E nós não entendíamos que barulho era aquele. Eu só entendi quando eu entrei dentro de uma igreja bêbado e saí de lá curado. Então eu entendi o porquê do choro do crente, aleluia. E hoje, se não tiver lágrimas na igreja, aleluia, eu vou para casa triste. Cheguei, dobrei meus joelhos e chorei na presença do Senhor. Eu vou para casa feliz nessa noite, aleluia. Temos um pedido aqui, aleluia. Vai chover? Será que vai? Aleluia, o dia que está bem reforçado, né? Então eu vou cantar isso aqui. Estão pedindo chuva de bênção aqui. Eu gravei esses tempos uma vinheta de anúncio numa campanha com um pastor lá de Rolante. E na outra campanha ele disse para aquele irmão: só não coloca de fundo, vai chover, porque aquele dia tu fez, deu uma chuvarada, deu meia parede da igreja. Disse: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Brincadeira, né? Vamos adorar o Senhor. E essa aqui é bem alegre. Tem gente que não gosta desses louvores alegres, aleluia, mas nós somos o povo mais feliz da terra, embora muitas vezes não pareça. Muitas vezes parece que o povo que está no Grenal é muito mais feliz que nós dentro da igreja. Que eles gritam, sapateiam, pulam para cima, até xingam, aleluia. Mas estão gritando, aleluia, estou expressando a felicidade deles. E nós muitas vezes estamos tão quietinhos, aleluia. Então nessa noite você tem toda a liberdade para glorificar. Vamos cantar? Chuva de bênção. Vai chover, vai chover, vai chover. Chuva de bênção aqui nesse lugar. Aleluia, receba essa chuva aí, meu irmão. Vai dando glória e receba o Senhor. Deixa Deus te gloriar. Aleluia. Jesus está passando aqui. Sinta a glória dele aí. Levante as mãos para o alto e grite bem forte: glória a Deus. Eu vejo nos olhos da fé uma nuvem sobre este lugar. Só quem crê, levante a voz bem alto e grita aleluia, aleluia, aleluia. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Chuva de bênção sobre este lugar. Só quem crê, entre nessa chuva, deixa ela te encontrar. Há uma nuvem de glória e poder sobre esse lugar. Chuva de bênção, chuva de sal. Essa chuva ela tem poder. Cura de carta e da salvação. Vai chover, receba aí. Só quem quer se molhar com essa chuva de bênção, dá glória a Deus nessa noite. Eita, deixa Deus se molhar. Ele vai para casa encharcado de bênção, em nome de Jesus. Jesus está passando aqui. Sinta a glória dele ali. Levante as mãos para o alto e grite bem forte: glória a Deus. Já sinto o poder de Deus enchendo todo esse lugar. Use a fé, receba a vitória e grite aleluia, aleluia, aleluia. Vai chover assim, vai chover. Chuva de bênção sobre esse lugar. Só quem vem pra receber. Entre nessa chuva, deixa ela te encontrar. Há uma nuvem de glória e poder sobre esse lugar. Vai chover. Chuva de bênção. Essa chuva ela tem poder. Cura de carta e da salvação. Vai chover, vai chover, vai chover. Eita agora, né? Esse louvor aqui eu passei para a banda Champion. E esse aqui mais um. Eles me convidaram para gravar o DVD de 35 anos na banda Champion, a última banda que eu toquei. Por 19 anos, vão gravar dia 10 de outubro um DVD comemorativo aos 35 anos. Eles pediram para me cantar uma música do Champion, né? E é claro que eu não posso cantar, eu não devo, porque a Bíblia diz que não pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte. Então eu fiz uma proposta para eles: eu gravo com vocês, um louvor meu.
enviei chuva de bênção. E a nova que eu gravei há pouco está aí no YouTube, Tendência em Jesus. E eles negaram, não quiseram, não aceitaram eu cantar o louvor. Então deixa para lá, eu estou feliz aqui. E eles vão levando a vida deles. Aleluia, não podemos misturar, né? Não podemos estar aqui na igreja dando glória hoje e amanhã bebendo no bailão. E nem cantando essas músicas mundanas. Aleluia. Mas eu quero nessa noite, querido, está convidando meu amigo Alex. Passa aqui, Alex. Vamos cantar um louvor. Aleluia. O Alex tem uma dupla sertaneja, rapaz, garganta de ouro. Esse aqui louva bonito. Aleluia. Hoje ele serve o Senhor Jesus, a Assembleia de Deus. Agora é Santo Antônio, né? Santo Antônio da Patrulha, terra da Rapadura. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Jesus, a poder no teu Senhor. Glória. A paz do Senhor, irmãos. Eu diz o irmão Flávio lá do caralho. Ele chega e diz: a paz do Senhor, irmãos. Ele não salva. É um prazer estar aqui no Hamburgo novamente. Só para dizer para os irmãos que eu ajudei essa cidade a crescer, viu? Quem conhece a Beira Rio ali? A fábrica Beira Rio foi construída dentro de um banhado, nós que aterramos. Em 96, mais ou menos, 97. Eu sou velho, não aparece, né? Eu morava em Campo Bom, congregava com o pastor Pedro na época, morava lá em Campo Bom, na 25, e trabalhava ali. Depois fui para Nova Hartz, morei em Sapiranga, Nova Hartz, congregando com o João Dias, muito meu amigo, até hoje somos amigos. Hoje moro no Cará, congrego em Santo Antônio com o pastor Sandro, e vim visitar o Lamarck e ele passou nessa assunto. Mas eu vim para ouvir. Mas é um prazer conhecer os irmãos. A mesma coisa eu digo para os irmãos do coral, estava muito bonito, eu estava ali escutando. Realmente, a gente vai em bastante igreja e ouve bastante coral, um para cada lado. E estava muito bom, muito bem ungido. Primeiramente, a unção de Deus, a humildade, que é o que vale. E é um prazer estar aqui, como eu disse, adorando o nome do Senhor. Eu ouvi falar, parece que é culto de missões. Então eu vou cantar o hino de missão. E como o irmão disse, eu já tive dupla aqui. Eu comecei em 96, aqui em Campo Bom. O primeiro missionário enviado para a missão foi de Campo Bom. Foi nós que estava lá dentro do ginásio cantando. Quem conheceu a irmã Glória? Quem não conheceu? Eu cantava para ela e para o velhinho da gaita tocar. Eu cantei para o ex-falecido, não sei se morreu crente ou não, Diabo Loiro, era conhecido assim, daqui Vanderlei, conhecido, era daqui da Canudos também. E nós era ali naquela época, já sem Nestor e outros ali. Depois eu saí da igreja, montei uma dupla sertaneja por 15 anos. Fiquei 15 anos afastado, eu deixava minha esposa em casa e saía para cantar, assim como o Lamarck fazia, só que eu nunca bebi, eu nunca fui para droga. E mais ou menos fazendo quase 16 anos nós estávamos cantando junto, apareceu uma enfermidade nele e do nada ele falou para mim que estava sangrando, foi fazer um exame e tinha um câncer maligno. Ele durou 90 dias. Deus deu oportunidade, ele aceitou, ele era desviado também, morreu com os pés em cima das minhas pernas dizendo que eu sabia para onde ele ia. E ali eu pensei, acho que eu vou ter que parar para ir. Eu tinha uma aparelhagem de 12 mil reais, eu fui vendendo aos poucos e fui saindo. Então vai fazer agora 8 anos que eu voltei. Só eu era evangélico da minha casa toda. Só eu, entre os dois familiares, da minha mulher e da meu, só eu. Hoje já está eu e ela. Ela veio bem depois. Não foi fácil, e não é fácil. Então veio acontecer tudo isso. Eu perdi meu primeiro parceiro de dupla, nunca cantamos na igreja junto. E o meu primeiro parceiro de dupla está perdido na droga, estou orando por ele. E essa semana ele me deu uma boa notícia, ele disse: parei com as drogas. Se ele parou com as drogas, daqui a pouco ele está aí junto com nós. E será uma bênção, porque os hinos que eu canto, a maioria é hino de dupla. E eu não gosto de cantar solo. Então fica um pouco difícil. Perdão por eu tomar o tempo dos irmãos, mas eu queria contar um pouquinho do meu testemunho. Porque talvez tenha alguém que, mas eu fiz, eu era assim. Eu pensava que eu nunca mais voltava. Pensa em difícil que é voltar para a igreja, para fazer uma coisa que tu lá atrás fazia. Então agora a gente está indo devagarinho, com cuidado, porque está difícil ser crente. Está difícil. As pessoas não querem mais a verdade, nós não queremos mais fazer a vontade de Deus.
Quer ver que é verdade? Aleluia. Esse é para mim, é para você. Será que não dói o teu coração, meu querido irmão? Será que fechastes os teus ouvidos para não ouvir o clamor de milhões que gritando estão indo para o abismo? E você está parado de braços cruzados, sem mal a ganhar. Você foi chamado por Deus, enviado, mas o caminho parou. Você é missionário, mas neste trabalho você desanimou. Olha as almas gritando teu nome, chamando, venha curtir. Nós estamos morrendo e você não está vendo. Deus vai requerer de ti. A seara é grande, são poucos ceifeiros para trabalhar. Você é um guerreiro e com essa arma tu podes lutar. A arma do crente é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Um guerreiro valente com Cristo na frente, nada pode temer. Você foi chamado por Deus, enviado, mas o caminho parou. Você é missionário, mas neste trabalho você desanimou. Olha as almas gritando teu nome, chamando, venha curtir. Nós estamos morrendo e você não está vendo. Deus vai requerer de ti. Deus abençoe, obrigado, irmão. Maravilha, irmão Alex. Que louvor abençoado, né? Aleluia, essa é a verdade. Muitas vezes estamos de braços cruzados, aleluia, com tantas almas gemendo ao nosso redor, e nós parece que não temos compromisso de fazer algo. É o nosso compromisso, aleluia, é culto de missão hoje. Tem alguém aqui no nosso meio que não é crente ainda? Que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém que ainda não é? Tem ninguém, né? Agora eu pergunto, levanta a mão, quem convidou alguém para vir nesse culto de missão? O irmão convidou. Aleluia. Fazer missão, meus amados, não é só ser enviado para fora do país, para a África, para tantos lugares. Fazer missão é se compadecer das almas que estão ao nosso redor. Não ter medo, não ter vergonha de chegar numa pessoa e dizer: ó, tem culto, tem campanha lá. Não que eu seja grande coisa, mas aqueles que frequentavam os gigantes do vale, o clube Xalau, diga para eles: vão lá, rola marque no Champion, ex-integrante do Champion, está lá, eles vêm de curioso. Quantas pessoas já ganhamos para Jesus, vieram na curiosidade para ver o que aconteceu com o Lamar, por que ele abandonou os palcos, ele levava alegria para aquele povo e largou tudo para estar nessa igreja desses doidos, fazendo aquele griteiro. E Deus tem trazido eles através dos irmãos. Não tiveram vergonha de ir até, aleluia, seu vizinho, seu parente, dizer: vai estar lá, o fulano vai estar lá, o ciclano vai estar lá. Aleluia. Hoje eu olhava pela manhã, queridos, antes de cantar o louvor, eu preciso falar isso. Já vamos estar entrando na palavra. Aleluia. Hoje lá no meio da roça, nós fomos lá para a chácara de manhã, fazendo
aleluia, para a misericórdia de Deus, Deus nos presenteou com uma casinha lá no meio do mato, aleluia, aonde ali nós se alegramos naquele cantinho, ouvindo cantar os passarinhos, descansar naquele lugar. E lá nós estávamos com o Alex, a esposa dele. Antes dele chegar lá, eu fui na frente, e ali eu via, aleluia, eu não contei quantos, mas várias pessoas com uma maletinha na mão, batendo de porta em porta naquelas colônias, na poeira, nas estradas de chão, da maneira deles, pessoas que muitas vezes o crente critica, mas estão lá fazendo a obra, da maneira deles não estão fazendo. E nós, o que nós temos feito? Nós estamos assim, muitas vezes reclamando que a água da igreja está morna, o ar-condicionado não está aquecendo, que a cadeira está dura, e tantas coisas mais. Quando nós antepassados faziam muito mais do que nós, sentavam num banco duro de madeira sem encosto e ficavam ali 3, 4 horas às vezes. Nós hoje temos todo conforto. Nossos antepassados viajavam de bicicleta, de a pé, de carroça, de a cavalo, para fazer a obra de Deus. Irmãzinha que levava a sandália na mão para poupar, porque só tinha aquela. Hoje a irmã vai no armário, tem coleção. Qual é que eu vou usar hoje? Todo conforto, carro, ar-condicionado. Se não tem carona. Mesmo assim sobra cadeira nas igrejas. Aleluia. Um povo conformado, aleluia, com o mundo que estamos vivendo hoje, a qual não podemos nos conformar. Sabemos que, aleluia, Cristo está às portas para buscar a sua noiva amada, a sua igreja querida. E não é de qualquer jeito não, querido. Aleluia. Só vai subir um povo de vestes brancas, um povo obediente, aleluia. Enquanto você pega a tua Bíblia nessa noite, eu vou preparar um louvor aqui. Você pega a tua Bíblia com carinho, aleluia. Depois nós vamos continuar falando de missão, aleluia. Missão que é algo que está no coração de Deus, aleluia. E Deus te chamou para ser um missionário. Talvez você não tenha entendido o chamado, e muitas vezes você tem se confundido com o chamado de Deus. Mas eu quero nessa noite esclarecer algo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Mas abra a palavra no livro de Marcos, aleluia, capítulo 16. Enquanto nós vamos preparar o louvor, e você vai estar nessa noite declarando o teu amor pelo Senhor. Aleluia. Se você veio apenas para assistir um culto, sinto dizer para você, aleluia, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas se você veio para cultuar nessa noite, para adorar o Senhor, você vai sair daqui abençoado. Aleluia. Deus vai te dar um abraço nessa noite. Se você crer, você vai sentir o abraço do Senhor nesse lugar. Se você entrou enfermo, você vai sair curado. Eu quero profetizar nessa noite. Entrou com lutas, você vai sair leve daqui nessa noite. Aleluia. Se a porta está fechada, nessa noite Jesus tem o poder para abrir essa porta. Aleluia. Marcos capítulo 16. Quem encontrou, diga amém. Se coloca de pé, por gentileza. Se você tem algo para agradecer, eu digo mais uma vez, agradeça agora. Agradeça ao Senhor. Daqui a alguns segundos Ele pode voltar, aleluia. Os céus podem se abrir, e o grande exército com o soar de trombetas poderão descer, e o Senhor sobre as nuvens, para arrebatar a sua noiva amada, a sua igreja querida. E você, aleluia, nem a Bíblia você não vai levar. Vai ficar aqui, aleluia. Vai ficar no teu banco, as joias, as roupas, os calçados, nada. O carro vai ficar do lado de fora. Pode ser em segundos, queridos. Então agradeça a Deus nessa noite, seja grato a Ele, aleluia. Adore Ele comigo. Penaia sobre a nave. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele está aqui, aleluia. Nós te adoramos. Vem com a nossa amarás. Diga comigo. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Vou
Jesus, eu voltei, eu vim agradecer o milagre que eu recebi desde o dia que por ele eu fui tocar, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. E se quiseres uma sua tenda, só para ti, o sinal, Jesus. O sinal pode chorar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, meu Senhor. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti, aleluia, para ele. Desde o dia que por ele eu fui tocar, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou para mim, fez tudo, me trouxe alegria e me deu. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, Cátia, e não vai embora. Fica, Jesus, fica comigo. E se quiseres a sua tenda, só para o sinal pode chorar dentro do meu coração, pois tu és meu bem, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, meu Senhor. Não vai você, fica comigo, fica comigo. E se quiseres a sua tenda, só para ti, aleluia. O sinal pode chorar dentro do meu coração, pois tu és meu bem e meu grande amor. Eu deixo tudo pra te servir, meu Senhor. Mas não vai embora. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quantos estão sentindo a presença do Todo-Poderoso? Aleluia. Quantos vieram para ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. Vamos então à palavra de Deus que está no livro, aleluia, de Marcos. Não tenho palavras bonitas, aleluia, e também não copio outros pregadores. Talvez eu diria para você, aleluia, vamos ler, aleluia, algo que escreveu Marcos. Vamos direto ao assunto, o livro de Marcos, aleluia, o livro de Marcos, aleluia, na simplicidade que Deus colocou no meu coração. Eu quero trazer algo que está a partir do versículo 15. Essa passagem tão linda de Marcos, que fala da ressurreição de Jesus.
daquele que veio com uma promessa. Aleluia, aleluia, um prometido que já foi falado lá em Isaías. E a palavra diz no versículo 15 do capítulo 16: e disse-lhes, aleluia, ide por todo mundo pregai o evangelho. Vamos voltar ao 14, queridos, vamos voltar ao 14. Vamos voltar ao 14. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados à mesa, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado, e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crê, e eu em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Amém? Tome assento glorificando o nome do Senhor essa noite. Como dizia, queridos, aqui nós vemos essa passagem tão linda. Como muitos duvidam até hoje, aleluia, existem pessoas que têm aquele pensamento, aleluia, aquela ideologia que o Messias ainda não veio, aleluia. Mas nós vemos aqui o que foi profetizado já pelo profeta Isaías, que viria, aleluia, aquele que mudaria a situação da humanidade. Quando Deus olhou para essa terra, Deus olhou para esse mundo, aleluia, o mundo jazia no pecado, o mundo superabundava no pecado, e Deus, como é tão bom, e Ele fez o homem e a mulher lá no jardim do Éden, nem para morrer, não era para nós morrer. Nós somos feitos para viver uma vida feliz, uma vida tranquila, sem sofrimento, sem dores. Mas infelizmente, aleluia, o pecado é introduzido no ser humano, e como diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Aleluia, a consequência para a morte é a doença, é a dor, é o sofrimento. Aleluia, de lá para cá tantas coisas tristes aconteceram, irmão matando irmão, irmão roubando irmão, idolatrias e tantas coisas mais que não agradam ao nosso Deus. Mas mesmo assim Deus olha para este mundo, aleluia, e envia então o seu Filho amado, o seu único Filho, o grande missionário chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que veio com um propósito, aleluia, morrer por nós na cruz do Calvário. Mas antes disso, na sua obra missionária, Jesus deixou tantos exemplos, tantas coisas lindas que o Senhor nos ensinou. Aleluia. Quando nós muitas vezes viemos para uma igreja, aceitamos Jesus e já queremos logo ser um missionário, logo queremos estar em cima do púlpito, ter um encargo na igreja. Eu olho para Jesus, que até os seus 30 anos ele trabalhou duro, aleluia, herdando a profissão do seu pai na marcenaria, ali fabricando móveis e dando com madeira, aleluia. Ele esperou o tempo certo. E eu olho quando, aleluia, João Batista estava não em cima de púlpitos luxuosos, João Batista não estava andando nas melhores carruagens, como os missionários de hoje, os pregadores de hoje, e muitas vezes querem aviões de luxo, aleluia, querem que vai buscar no aeroporto com melhores carros, aleluia, exigindo tantas coisas, até camarim nas igrejas, água mineral, lixo, frutas e tantas coisas mais. Não durmo na casa dos irmãos, é só em hotel, aleluia, e tem que ser um hotelzinho de luxo, porque eu mereço. Eu sou pregador da palavra de Deus, e a Bíblia diz que o justo comerá melhor dessa terra. Mas eu olho para o grande missionário João Batista, que estava pregando a sua missão lá no deserto. Quando muitos não querem pregar em igreja na beira do balão, como aqui, não. Tem pregadores que se conheceram num lugar como aqui, e você convida ele de novo, não dá, minha agenda está cheia. Eu olho para João Batista, que estava lá no deserto, pregando a palavra de Deus, pregando a verdade, quando hoje muitos pregadores escolhem palavras para não machucar as ovelhas,
para não machucar o povo. Queridos, a palavra de Deus não machuca. A palavra de Deus, ela tem o poder para transformar, mesmo que muitas vezes ela pode soar pesada, como muitos até disseram para Jesus. Muitos abandonaram quando Jesus estava pregando, viraram as costas dizendo: é duro esse sermão. Aleluia. Mas Jesus olha para os seus discípulos e pergunta para eles: vocês também querem ir embora? Então Pedro disse para o Senhor: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de salvação? Voltando a João Batista, que antecedeu Jesus, aleluia, como disse Isaías, a voz que clama no deserto. Lá estava João Batista pregando, batizando, aleluia, não tendo banquetes todos os dias, não exigindo nada do Senhor, mas se alimentando, olha só, com mel silvestre e gafanhotos. Olha a situação de um missionário que se colocou nas mãos do Senhor e disse: Senhor, me envia que eu vou. Senhor, eu quero fazer a tua obra, custe o preço que custar. Nos dias de hoje, em pleno século 21, o missionário não quer mais pagar preço. O crente não quer mais pagar preço. Uma palavrinha tão pequena que sumiu do meio, aleluia, da igreja do Senhor. Temor. Temor vai embora. Aleluia. Se tem para me dar, eu vou. Se eu tenho lucros, eu vou. Se eu for bem recompensado, eu vou. Daí olha para João Batista na sua obediência, pregando a verdade, palavra que muitas vezes soava pesada, mas estavam pregando a verdade que liberta. Eu vejo quando Jesus chega e João olha para Jesus e diz: esse aí é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Na maia suricandaraia, que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus chega até João Batista, aleluia, para ser batizado. Ser batizado por João. João no momento se nega a batizar Jesus. Aleluia, eu sou digno, Senhor. João diz na palavra, aleluia, a palavra de Deus diz que João disse que ele não era digno de desamarrar as sandálias daquele que viria, aleluia, do Messias. Então ele diz: não, João Batista, eu preciso me batizar na minha palavra, na minha língua, no meu palavreado. Você precisa me batizar, senão não terei parte contigo. Então Jesus é batizado, e naquele momento que Jesus desce as águas, e o brado dos céus vem àquele lugar que todos puderam ouvir: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. E desce ali o Espírito Santo sobre Jesus. Então a recém começou, aleluia, a caminhada missionária de Jesus. Se Jesus esperou até os 30 anos, o escolhido, o enviado, quem sou eu para dizer: eu já estou pronto, me envia a mim que eu estou pronto. Ali eu cheguei ontem na igreja e já quero ser diácono, já quero ser presbítero, já quero ser evangelista, já quero que o pastor me envie a fazer a obra. Não, Deus veio buscar pessoas preparadas para fazer a obra de Deus. Deus está buscando pessoas preparadas, porque a obra de Deus não é de qualquer jeito. Embora Jesus tendo toda a sabedoria, e lá nas menino ainda, aleluia, os doutores já estavam apavorados com o conhecimento e a inteligência daquele menino, mas ele esperou o tempo certo. E olhando para João Batista, como muitos hoje, aleluia, se puder puxar o tapete do seu irmão, eles puxam. Muitos torcem para o irmão errar a letra do louvor, para o irmão desafinar e tantas coisas mais para eu sobressair. João Batista não. Quando Jesus é batizado e muitos seguidores de João Batista começam a seguir Jesus, João Batista se acomoda. Ali eu creio que começa a terminar, aleluia, a obra que Deus tinha colocado na mão dele está se acabando por ali. Logo João Batista, que era um pregador da palavra de Deus, que pregava no deserto, se vestia com roupa tecida por pelos de camelo e se alimentava com gafanhotos e mel. Ele é jogado dentro de uma cadeia. Lá é decapitado, degolado dentro de uma cadeia. Acabou o ministério de João Batista. Mas aonde ele está hoje? Aleluia! Eu creio que quando eu chegar lá no céu, e eu quero chegar lá com as minhas mãos cheias, aleluia, eu cheguei a apresentar para o Senhor as almas que ganhamos aqui na terra e que muitas vezes pagamos preço, porque não é todo dia que fazemos a obra em igreja bonita que nem essa. Como o irmão falou, decorada, bonita, os irmãos se empenharam, cada um fez a sua parte.
Aleluia, não é todo dia que vivemos assim, não. Tem momentos difíceis, mas a minha alegria é quando eu chegar lá na glória com as minhas mãos cheias. Aleluia, e dar um abraço em João Batista, poder abraçar o meu mestre Jesus, que morreu de braços abertos no meu lugar naquela cruz. Nós vemos aqui que de manhã no sábado, aleluia, as irmãzinhas juntaram especiarias, perfumes, e foram até o túmulo de Jesus, para ungir o corpo de Jesus, para enfeitar o túmulo. Mas quando elas chegam lá, a pedra já estava removida. Aleluia, o anjo manda elas contar aos seus discípulos, e elas começam a espalhar a notícia, e muitos duvidaram. Aleluia, a notícia começou a ser espalhada, e até os seus discípulos duvidaram, tanto que Jesus chama a atenção deles aqui no versículo 14. E nos dias de hoje, infelizmente, meus irmãos, muitos estão duvidando que Jesus está às portas. Nós temos anunciado, nós temos viajado, temos ido em lugar difícil pregar a palavra de Deus, muitas vezes dormindo mal, muitas vezes comendo mal, muitas vezes sem água potável para beber. Eu já tive em lugar que a água era da sanga, o povo tomava banho na sanga, aleluia, e tomava daquela mesma água daquela sanga. A casa que eu fiquei tinha fresta desse tamanho nas paredes, não tinha forro, brasilita em 4 milímetros, cheio de buraco. A igreja de chão batido, e quando os irmãozinhos sapateavam, que era fogo puro, o fogo descia naquele lugar, a poeira se levantava. Ficamos ali 3 dias sem o chuveiro para tomar banho. Aleluia, várias situações difíceis, estradas que quase não dá para andar. Aleluia, mas feliz porque Deus tem nos enviado. Aleluia, sem saber o tamanho que nós vamos receber, o tamanho da oferta. Muita gente deixando a oferta para a igreja, porque o nosso coração, aleluia, ele aperta no peito e vê a pobreza, a dificuldade na igreja do Senhor. Existe ainda lugares que o evangelho do Senhor não chegou, existem lugares que o evangelho está chegando, mas as igrejas vivem em situação precária, onde não se tem condições de investir. Aleluia, da pobreza muito grande. Nós temos ido nesses lugares, onde, como eu falei aqui, ainda os bancos são aqueles bancos duros sem imposto, e muitas vezes nós se negamos de fazer a obra de Deus. Mas Deus tem buscado verdadeiros João Batista, verdadeiros missionários para fazer essa obra. Não quero me gabar, não estou aqui para me engrandecer, não, mas para falar para você, olha da onde Deus nos tirou. Deus nos tirou dos palcos da música secular, onde nós ganhávamos dinheiro. Aleluia, onde nós ganhávamos um bom salário já em 1990, 91. O cachê da banda samba do sábado à noite era por salário mínimo, 30 salários mínimos. Hoje daria mais de quase 50 mil, 40 e poucos mil. Viajava no monte em 4 meses, tinha um caminhão trucadão cheio de equipamento, uma sede própria, construída um terreno inteiro, com tudo, todo luxo. Ar-condicionado do melhor naquele ônibus. Eu tinha uma cama, uma suítezinha para mim no cantinho. Lá tinha meu quartinho, lá tinha luz, tinha ar-condicionado, tinha tudo. Eu tinha o melhor do mundo, aleluia. Mas Deus tinha um projeto na minha vida que eu não tinha entendido até 2004. No ano de 90, quando o Senhor permitiu eu morar do lado da Assembleia de Deus, onde havia ali missionários que não estavam interessados em status, não estava interessado no seu nome estar nas redes sociais estampado o grande pregador, o grande cantor, e não chegavam nas igrejas com as melhores grifes de peitinho estufado desse gaúcho, o sapatão bico fino desse tamanho, da melhor marca. Aleluia, não, é pessoas que pagaram o preço, pessoas que têm temor no seu coração. Eu lembro que eu chego com um propósito para acabar com a igreja do Senhor. Ninguém comprava o terreno lá da igreja porque o barulho do crente era tanto. Era tanta glória a Deus, o povo descia daquele lugar, o povo falava mistério, o povo sapateava, o povo corria dentro da igreja, os irmãozinhos interpretavam línguas que nós não devemos mais interpretar. Por quê? Porque havia oração na igreja do Senhor. Os cultos de oração eram cheios. Alguém falava ministério e o outro interpretava. Cadê os intérpretes? Você tem visto? Cadê? Aleluia, cadê o irmãozinho que corre pelo corredor e vai lá? Acontece isso, não tem
campanha que você traz aqueles grandes pregadores que muitas vezes você não conhece, não sabe nem a vida do camarada. Você traz porque não é grandão. Ele revela a placa do carro, ele revela a CPF, ele revela endereço, ele sabe tudo. Aleluia. Aí os irmãos glorificam, os irmãos choram. Mas cadê aquelas irmãzinhas que corriam pelo corredor? E até o ouvido da irmãzinha do irmão e profetizavam, e revelavam, cadê? Aleluia. Há um esfriamento muito grande, e muitos estão acomodados. E olha só que Deus usa aquele irmão. Eu estava no fundo do poço com 58 quilos, perdido no vício. A minha esposa foi embora. Aleluia. Mas ali havia missionário. E não estava só preocupado com África, Ásia, Cuba. Não, estava preocupado com a vizinhança, que muitas vezes não falamos do amor de Deus com o nosso vizinho de vergonha, de medo. E muitas vezes não temos cacife, porque o nosso testemunho não é o mesmo lá da igreja. Em casa nós espancamos, em casa nós falamos palavrão, em casa nós escutamos música mundana, o vizinho está escutando tudo. De que maneira nós vamos chegar no vizinho e falar do amor de Deus? Aleluia. Tem muito crente que tem perdido seus filhos hoje para o vício, porque falta sabedoria. Eu olho para Salomão, quando Deus diz: Salomão, pede o que ele quiser. Salomão disse: Senhor, me dá sabedoria e entendimento. Eu sabia que um grande povo para comandar. Aleluia. Nós temos uma família, queridos, e muitas vezes não buscamos entendimento dos céus. Por isso que muito crente está na igreja com a sua Bíblia na mão todos os dias, todo culto, não perde culto, mas o filho está lá na boca de fome. Mas nunca chama o filho para uma conversa. Lá em casa o filho está lá com o celular, o filho está lá com o piercing atravessado no nariz. O pai nunca chegou para ele: meu filho, isso aí não faz bem, isso aí não é legal, Deus não se agrada. Meu filho, eu te amo. Tem pai crente que nunca diz para os seus filhos: já vi isso, querido. Nunca vi o pai dizer para o seu filho: eu te amo. Aleluia. Tem pai crente, quando o filho chega drogado, arruma a mala e diz: vai, que eu não te quero mais aqui. Quando é tempo, nós chamamos nossos filhos para uma conversa, chamamos os filhos para oração. Tem crente preguiçoso que só vem no culto de ceia e a filharada crescendo. Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Eu vi a pata com seus pais, vai no trilho, os patinhos ali atrás. Assim tem que ser o crente. O crente tem que afundar o trilho para a igreja. Mesmo que os filhos são pequenininhos, acho que os filhos não se desviem lá na frente, porque o inimigo está ao redor bramando como leão. Aleluia. Você acha que é fácil para mim, que tenho pregado, que tenho cantado, que tenho testemunhado por aí? Você acha que o inimigo não se levanta na minha vida, na vida da minha esposa? A luta é travada, muitas vezes é triste, muitas vezes choramos. Aleluia. Ai, a sua. O que está faltando? Mais oração. A minha esposa tem que falar: eu sei, nós precisamos orar mais. Essa madrugada nós dobramos os joelhos, nós clamamos ao Senhor, foi tão maravilhoso. Está faltando oração, está faltando comunhão, está sobrando muito banco da igreja. Tem muito crente em casa que largou da fé, como o irmão falou: larguei e fui cantar bailão, larguei e fui cantar barzinho. O tempo que tu largou, um pastor foi lá na tua casa perguntar o que aconteceu? Não foi, né? Os pastores acomodados com a barriga encostada na mesa do escritório, não visitam ninguém. Tem muito pastor assim, não vou generalizar, mas pastor não quer nem saber a satisfação. Só se o irmão tem 1 milhão de dízimo aí, sim. Vou visitar, vou bater de conta. Tem luz, tem água, eu tenho aluguel, eu quero construir. Lá meu irmão. Mas se não dá 150 e alguma coisa, cadê os missionários? Que África o quê? E Ásia, temos gente chorando e gemendo aqui. Estava eu lá, a esposa foi embora, me abandonou com toda a razão. Eu perdi do vídeo 58 quilos, cabelão no meio das costas, dessa grossura. Estava lá no meu quarto, debruçado na cama, pensando de que maneira, projetando, Satanás colocando um projeto na minha cabeça. Tira a vida. Uma de que maneira, o que eu faço? Eu me informo, decolo, com veneno. Quando vem o missionário Pedro Bergamaschi, presbítero da Assembleia de Deus, do lado da minha casa, que me incomodava, eu fui de facão na frente perguntar se Deus deu as sondas da luz.
que eu botei 2 caixas para incomodar o círculo de oração, Deus queimou as 2. Com todo o volume de som, Deus queimou. O irmãozinho entrou dentro da minha casa, lá vem o missionário, que lá na cama nasce, e bate no meu ombro e levanta, vamos no culto hoje à noite. A tua esposa vai voltar para casa, está orando. Aceitei o convite, fui até o culto. Aleluia, fui até a igreja, do lado da minha casa, entrei bêbado. O irmãozinho preparou uma cadeira para mim, senta aqui. Vamos nos dias de hoje. Nós vemos aquele teatro, esses dias eu vi teatro. Aleluia, aquele teatrinho que acontece nas redes sociais, que o mendigo chega na igreja bêbado e pede para cantar um louvor, e o povo não quer deixar, o povo está empurrando, o porteiro quer deixar lá de fora, os crentes não deixam entrar, muito crente chama a polícia. Mas aquele povo me recebe, bota uma cadeirinha, eu sento, escuto a palavra, Deus começa a trabalhar, mas eu ainda não quis Jesus. Mas Deus tem um plano na minha vida através daqueles missionários. Deus foi trabalhando. Eu acordava pela manhã, toda a primeira semana do mês. Eles oravam das 5 às 6, todo dia, 3 metros da minha parede. Aleluia, eles oravam para o vizinho do lado. Aleluia, os crentes me visitavam. Tem 2 meninas desse mesmo irmão que foi lá me chamar, me convidar, que elas vinham na minha casa, até hoje nós conversamos sobre isso. Elas vinham na minha casa, eu oferecia bebida de álcool para elas. E o que elas diziam para mim? Olha, os filhos de crente sábio, crente que tem sabedoria para manter os seus filhos na igreja, crente que ensina a palavra, que faz cultinho doméstico, que ora com a sua família, que não é vergonha fazer isso. Vergonha sentar na frente de uma televisão, olhar novela com os filhos. Aleluia. Essa novela que está quase uma pornografia explícita. Faz muitos anos que eu não olho, mas às vezes tu liga a TV, passa aqueles pedacinhos da novela de amanhã. Aleluia, a gente vê. Aquelas meninas chegavam lá e ofereceram, não bebendo. O pastor não está vendo, não, o pastor não está vendo mesmo. Mas tem alguém que nada foge dos olhos dele. Aleluia, aquele povo continua orando por mim, meus amados, mesmo apedrejando eles. Assim é o verdadeiro missionário, mesmo levando pedrada, mesmo vivendo muitas vezes na escassez, pedindo carona, estragando o carro na estrada muitas vezes. Aleluia, quando eu não tinha carro, eu estava no mundo, eu pegava uma caixa de disco de vinil. Diz muito isso. Uma caixa de disco de vinil de bailando, botava embaixo do braço, a caixa 2, pegava um ônibus, pegava outro ônibus, pegava outro, acordava em rodoviárias na madrugada e corria para a rádio da região para divulgar. Eu fazia tudo isso para crescer no mundo da música. Então hoje para Jesus, meus amados, muitas vezes o preço é alto, mas é preciso pagar, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aquele povo não desistiu de mim. No ano de 2003, aleluia, que nós estávamos passando pelas piores situações. Aleluia, quem vive uma vida, o meu estava vivendo, sabe o que é isso? Ter um filho depressivo, doente, tratando de psiquiatra dentro de casa, sabe o que é isso? Uma esposa já dependente de remédios, e eu perdido no vício, sem forças para largar. Mas havia uma igreja que orava por mim. Aleluia. E ali estava eu, aleluia, naquela situação, muitas vezes pensando em tirar a vida, quando alguém cheia do Espírito Santo, uma missionária do Senhor Jesus, que não visou lucro nem fama, foi até minha esposa e falou do amor desse Jesus. E nós vemos aqui esse Jesus que quando Maria, a mãe de Tiago, Maria Madalena e Salomé chegaram lá no túmulo, ele já tinha ressuscitado, a pedra já estava removida. Aleluia. Esse Jesus que disse: ide e pregai o Evangelho. Alguém veio falar desse Jesus para ela, dizendo que Jesus podia mudar a história da casa dela, da vida dela, convidando ela para um culto de garagem, congregação começando, igrejinha pequena. E tem muito crente que olha para essas igrejinhas, que é fogo puro muitas vezes. Diz: mais uma igrejola. Os crentes, mais uma igrejola. Aleluia. Não julgue a igreja do teu vizinho, não julgue as outras denominações, faça a tua parte. Aleluia. Infelizmente na nossa igreja tem muitos crentes que falam isso aí, igrejola, a igrejolinha. Mas Deus está lá trabalhando. Claro que tem coisas que nós não aceitamos, mas quem somos nós para mudar a história? Só Deus pode mudar.
Aquela irmãzinha vai até minha esposa, o coração partido, tinha perdido uma filha no acidente. Já estou encerrando isso. Mas mesmo assim ela reúne suas forças, vai até lá e fala do amor de Deus. Minha esposa vai até aquele culto de garagem, aceita Jesus. E chega em casa e diz para mim: estou na igreja, sou crente a partir de hoje, vou batizar. Foram 6 meses de oração. Mas nesses 6 meses de oração não houve murmuração. Em nenhum momento, quando muitas irmãs têm perdido o esposo para o mundo, nunca ganhou seu esposo. Eu sei de irmãs que morreram no evangelho, morreram dentro da igreja, mas o marido ainda está no boteco. Mas aqueles irmãzinhos, quando o marido chega mesmo e beber de novo, né? Que bonito, vai morrer, vai para o inferno. Eu estou crente, eu vou para o céu. Mas nunca profetizou para o seu esposo, apenas profetizou o contrário: vai morrer, vai para o inferno. Mas Deus é tão bom que colocou sabedoria no coração da minha esposa que ela profetiza. Ela coloca um versículo lá na cozinha, um imã na geladeira que dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela coloca mais um versículo: creio no Senhor Jesus Cristo e na sábado tu ia para casa. Ela coloca mais um: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por apenas 6 meses, 6. Lá estava eu bêbado, mas estava na porta da igreja. Quando eu coloco a planta dos meus pés dentro daquela igrejinha humilde, aleluia, ali Deus toca no meu coração de tal maneira que eu começo, aleluia, a sentir algo que eu nunca tinha sentido. Em 90 eu já estava na televisão. Em 90 eu estava no SBT. Quando eu olhei a banda chama em 1990, eu fui no SBT. Eu paguei no SBT. Não era para qualquer um, não. Era coisa grande. Fiz um almoço ao vivo, tantas coisas, tantas glórias do mundo. Mas nunca senti que eu senti aquele dia, aquela humilde congregação de 7, 8 pessoas. Um pouco missionário, um pastor que foi criticado por muitos pastorzão. Aleluia. Eu vou trazer muitas vezes, aleluia, só o conforto e tantas coisas mais. Mas nunca se vê visitando, subindo ao monte, pagando preço. Aquele homem não tinha uma perna do joelho para baixo. Amputaram a perna dele, botaram uma perna mecânica. Um olho dele era seco, chegava a boca do outro. Os dois bem secos, faziam oleagem todo dia, mas subiam o monte quase todo dia. O pastor da igreja lá, e muitos chamavam, subiam o monte todos os dias quase. Eu queria me envergonhar muito crente na sua bengalinha. Parava o carro e subia certa distância no meio daqueles trilhos, daquele monte que eu fui com ele muitas vezes. Aleluia, ali estava ele pregando. E eu sinto aquela alegria tão grande. Eu disse: Jesus, eu quero a alegria desses crentes. Eu quero essa alegria que eu nunca senti na minha vida. Eu faço um propósito de hoje. Eu aceito, Jesus, mas cura meu filho, restaura meu casamento, me tira do mundo do vício. Eu largo tudo para te escrever. Largo fama, largo meu salário. Eu vou ser apedrejado pelos amigos, vou ser abandonado por muitos familiares, como fui. Tinha familiar que passava o ponto, estava ao lado da rua para não olhar para mim. Eu aceitei Jesus. Pagamos preço. Mas em poucos dias, o meu filho veio para a igreja conosco. Aceitou Jesus já com 18 para 19 anos. Certo dia ele pega os remédios, eu viajando. Ele disse para a mãe dele: olha meu remédio, abre a lata do lixo e coloca dentro. Disse para a mãe dele: olha, Jesus já me curou, não precisa mais de remédio. Profetizou para a mãe dele: joga fora, já está curado. Os dois dependentes. Foi para dentro do IBR, Porto Alegre, por 3 anos lá, se formou. No mesmo mês da formatura se casou. Ele deu uma neta abençoada. Hoje é pastor, pregador da palavra de Deus. A palavra se cumpriu, a profecia se cumpriu. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje meu filho cuida do ministério, da igreja, e nós fazemos a obra missionária até que Jesus venha. Pode ser hoje, pode ser o último culto. Aleluia. Eu perguntei já antes se tem alguém que não é crente aqui ainda. Ninguém levantou a mão, então eu vou fazer o convite. Mas se alguém talvez não levantou a mão, que talvez ainda não aceitou Jesus, está aberto o convite para você passar aqui na frente. Você que talvez parou na fé e nessa noite deseja reconciliar com o Senhor, eu convido você a passar aqui na frente. Se não tem ninguém, glória a Deus, nós vamos estar orando nessa noite, louvando a Deus por essa oportunidade de poder ministrar na casa do Senhor, nessa campanha de missões. Aleluia, falando um pouquinho, aleluia, sobre missões, testemunhando um pouco das maravilhas de Deus. Aleluia, mas eu convido você para esse coração especial então.
a passar aqui na frente nessa noite. Nós queremos estar orando por você. Você que precisa de uma oração especial, aleluia. Se você não precisa, tudo bem, aleluia. Se você precisar, passa aqui na frente, nós vamos estar orando por você, aleluia. Quando eu coloco o louvor aqui, estou esperando você. Vamos orar nessa noite, porque eu creio que Deus tem algo maravilhoso a fazer nesse lugar ainda no decorrer dos minutos que nós temos. O grande missionário Jesus Cristo está aqui nessa noite. Para você receber, basta você se humilhar na presença dele. Temos 2 jovens aqui. Tem mais alguém para receber do Senhor? Precisa de oração, passa aqui. Venha receber. Hoje eu descobri que sem teu amor eu morreria hoje mesmo. Escuta só. Então eu vim aqui trazendo meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Se humilhe na presença dele. Eu sei que eu vou parar outra vez. Na palavra fez tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda, Senhor, peça para ele, por favor. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que era meu. Era baixo. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Eu quero ser melhor e antes. Me ajuda, peça para ele. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Me deixe só. Não me deixe só. Deus, eu quero ser melhor. Você não me lembra? Coloque a mão sobre o meu coração. Feche meus olhos, vamos orar nessa noite. Aleluia. Eleva teu pensamento aos céus nessa noite. Esqueça as lutas, esqueça os problemas, esqueça o mundo lá fora. Mas vamos se ligar ao céu, vamos se plugar ao céu nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja amada. Eis aqui um povo, Pai, sedento, aleluia, pela tua presença. Meu Pai, a autoridade do teu filho, aleluia, tu nos desse essa autoridade de pôr a mão sobre os enfermos, aleluia, de repreender o inimigo, de fazer obras tremendas, aleluia. No teu nome eu repreendo todo o mal, toda a enfermidade, seja qual for a enfermidade no corpo desse filho e dessa filha. Mas repreendemos agora a depressão, enfermidade dos ossos, da carne, mesmo dos tendões, do sangue, do aparelho respiratório, urinário, do aparelho digestivo. Nós repreendemos agora toda a célula cancerígena, toda mioma, todo caroço. Aleluia, nós repreendemos agora todo o mal, Senhor. A dependência de remédios, Senhor. A fraqueza espiritual. Meu Deus, nós repreendemos todo o mal. Obras de macumbaria. Meu Deus, maldição hereditária lá do passado, de gerações. Meu Deus, seja repreendida agora. Seja quebrada a maldição em nome de Jesus. Pai, fortalece, Pai. Visita essa casa. Visita, Pai, esse lar. Meu Deus, repreendemos o espírito de rebeldia que tem entrado nos lares. Abençoa o casamento, abençoa a família. Abra portas, multiplica. É no teu nome que oramos. Oramos por esta igreja. Oramos pelos obreiros, pelos pastores. Oramos por conversão de almas desse lugar. Levanta missionários para fazer a obra aqui na cidade de Novo Mundo. Que esse lugar venha se encher, que vidas venham entrar por essa porta, venham ser salvas. E o nome do Senhor venha ser glorificado. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, queridos.
Amém, igreja. Sente por um momento, eu estou passando por mão, louvando a Deus pela oportunidade. Aleluia. Precisando só dar um grito para nós. Aleluia. Estamos prontos para ajudar os irmãos nessa obra maravilhosa. Querido, se você quiser levar, prolongar os louvores lá na sua casa, tem aqui pendrive com todos os nossos louvores, até porque não tem o CD, está nos pendrives. São 152 louvores. Você levar para casa, nos abençoe, para nós prosseguir a caminhar. Como disse a gente, hoje não tem aquele cachê que ganhava antigamente, não. Eu devia estar misericórdia de Deus. A semana foram 2.490 são uma mecânica do carro para viajar, fazer a obra. Então não é fácil às vezes, mas Deus tem suprido, tem usado os irmãos para comprar um CD, um pendrive e nos ajudar na obra missionária. Não é para luxo, não, porque eu não preciso de luxo. Luxo eu tenho muito. Eu tenho casa para morar, tenho campo para dormir, tenho carro para andar, fazer a obra de Deus. Então eu dependo só que Deus venha me sustentar para prosseguir minha caminhada e que Deus venha te usar nessa noite em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Precisando de oração, né, pastor? Nós estamos aqui também para orar para os irmãos. Amém. Graças a Deus, irmãos, por o que ouvimos nesta noite, pelos louvores, pastor Luiz, e também por esta palavra, por testemunho. Nesta noite nós temos muito agradecido. Pastor Luiz, nosso muito obrigado. Não temos prata nem ouro, como diz o profeta, mas estamos orando pela sua caminhada, pelo trabalho que o Senhor está fazendo, e nós louvamos a Deus por isso, né? Graças a Deus. Queremos também agradecer o coral da México, né, que nessa noite cooperaram. Com Cláudio, está apoiando já hoje, ele não teve vindo, o Cláudio teve que sair. Muito bem-vindo, nosso evangelista da México também, né? Deus abençoa, né? Também os demais coordenadores de missão aqui que estão, né? Já estiveram trazendo a sua palavra. Agradecemos também toda a igreja, todos os irmãos que cooperaram de uma forma ou de outra. Como eu falei há poucos minutos, né? Os nossos irmãos ali que patrocinaram também, né? Tudo, os eventos que nós fizemos, irmãos, os trabalhos, campanha, qualquer departamento tem custo, né? Então tudo isso aí tem custo, né? Queremos dizer aos irmãos também, sem perda de tempo, tem uma cantina ali também, os irmãos que podem cooperar, as irmãs, né? Você sai daqui com o teu lanche feito, né? Para abençoar também os trabalhos nesta noite. E queremos passar ao pastor Vanderlei trazer sua saudação e também orar por nós para despedir, né? Amanhã estaremos aqui novamente com o evangelista Nivaldo, evangelista Nivaldo. Não, Nivaldo não, o Josélio. O Nivaldo se acidentou, era para ser ele, né? Mas houve um acidente, né? E ele não pôde vir. O evangelista Nivaldo, Josélio, vai estar aqui. E também a dupla, né? Os violeiros de Cristo, né? Vão estar com nós amanhã à noite, né? Às 7h30, irmãos, nós começamos o nosso abençoado culto mais uma vez. Pastor, Deus abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria estar com os irmãos mais uma vez, parabenizando os irmãos por esse lindo trabalho. Gratidão a Deus pela vida do evangelista irmão José Vandersan, tem retornado. Deus abençoe a sua vida, se carregado. Deus abençoe o irmão Rogério, que também tem trabalhado na obra do Senhor, juntamente as irmãs. Glória a Deus. Irmão Ferreira, parabéns pelo trabalho, pela organização do departamento local, missões. Que Deus esteja abençoando. Nossa saudação, nossos líderes setoriais de missão e evangelismo, evangelista José Neri, irmão evangelista João Marcelino, nossos líderes, e irmão Jeremias, que faz parte da equipe do pastor Paulo também. Deus abençoe. Alegria estar juntamente com todos os irmãos nesta noite. E o coral que veio nos ajudar. Gratidão a Deus pela vida de vocês. E também podemos mencionar nosso irmão Cláudio, nosso líder da família setorial. Que Deus abençoe juntamente sua esposa. Glória a Deus. Meus amados, eu cheguei 8 e pouco, que nós estamos ali no campo da Charlau, no congresso do Círculo de Oração, e o nosso coral geral das irmãs estava ali cantando. Então, por isso o motivo de muitas ausências também das irmãs na campanha aqui. Algumas irmãs estão ali e tive esse compromisso hoje. Creio que amanhã vai estar melhor o público também. Então,
Deus esteja abençoando. Pastor Luiz, gratidão pela sua vida. Que Deus continue abençoando seus louvores, essa boa palavra. Gratidão pela sua vida e pelo seu ministério. Deus abençoe o senhor e a sua esposa. Glória a Deus. Meus amados, antes de nós orarmos, eu quero mencionar aqui aos queridos irmãos, aos homens, que chegou o nosso carnê do nosso quarto retiro, lá para março, tá bem, irmãos? E só veio, acho que uns 4 aqui para a congregação, não vai dar para todo mundo. Eu peço, irmãos, que você pegue logo o seu, tá? Veio só 20 para o setor e só tem mais 13. Isso que aqui é a primeira congregação que eu estou passando. Então, gostaria que os irmãos estivessem conosco. Eu não quero chegar lá, cadê o setor 3? Está só o Vanderlei? Não, tem o Vanderlei e mais 4 que já está garantido. Eu quero eu e mais 19 junto comigo, tá, irmãos? Então, gratidão pelos irmãos que já pegaram. Então está aqui, irmãos, tá? Os irmãos aqui da Dourado, alguém quer pegar? Os irmãos, os jovens têm o seu retiro, né? Os obreiros. Vamos ver, irmão Vandersan, se nós vamos com alguns obreiros lá, tá? Amém? Muito bem, vamos colocar em pé, irmãos, parabenizando pela linda decoração. Isso aí, irmãos, que coisa boa, coisa linda. A gente chega aqui, só olha aqui e já vê qual é a temática da campanha. É isso mesmo. E eu gostei muito do detalhe ali, irmão Rogério, irmão Vandersan. Os missionários mencionados ali, olha que coisa linda. Não é só, já foi orado, não é só o banner, mas está ali os missionários sustentados. Então a tua oferta, irmãos, não é enrolação. A tua oferta é destinada a sustento dos missionários, amém? Então está ali os missionários, que bênção. Parabéns, irmãos, pela temática, pela decoração, que coisa linda. O pastor Luiz Lamarck não estipulou o preço, mas os irmãos estão se esforçando numa cantina ali para abençoar o servo de Deus. Então, irmãos, colabore na cantina ali, tá? Abençoe a obra do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença estamos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que se fez presente nessa noite, pelo pastor Luiz, que nos trouxe essa boa palavra e os louvores, Senhor. O coral continua abençoando os teus servos, os irmãos que se fizeram presente. Abençoa amanhã a sequência dessa campanha. Em tudo pedimos as tuas bênçãos e te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos despedidos.